Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. Boa tarde a todos os amigos aí do Operação Saúde, todos ligados na plataforma Conexão 013. Estamos reunidos para mais um programa habitual de terça-feira. E de antemão aqui, hoje eu queria agradecer a todos que nos acompanham, os web ouvintes, os web espectadores. Ou seja, nesse dia 20 de julho, onde é comemorado o Dia do Amigo, então nada mais justo do que a gente agradecer aí a todos os nossos amigos ouvintes. E agradecer também um grande nome que está presente hoje na bancada conosco aqui, meu amigo de longa data também, Dr. Neander Alex Ramos, urologista, graduado pela PUC de Campinas, com especialidade em urologia, hoje professor da Universidade Metropolitana de Santos. Queria começar dando as boas-vindas, Neander, é um prazer te receber aqui, boa tarde, fica à vontade, se sinta em casa, está sempre estendido o convite para você aqui. Boa tarde, prazer em recebê-lo. Obrigado, a honra é toda minha, Lucas, em poder transmitir um pouco aí da nossa experiência, do nosso conhecimento e agradecer o teu programa, que tem sido aí um programa que nós temos percebido tem crescido bastante. Isso é muito importante na nossa cidade. Bacana. Neander, eu queria começar te perguntando aí, acho que tem muito assunto bacana para a gente comentar aí que é de interesse do público em geral, não só homem quanto mulher, né? A gente já falava há pouco aqui de que a urologia parece que é algo mais centralizado, mais focado na figura do homem, não é bem assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da abordagem hoje de um atendimento de rotina da parte urológica e mais do que isso, né? Como que você sente essa questão para esse momento ainda de pandemia, né, onde as pessoas, principalmente um pouco mais ano passado, vamos dizer assim, onde houve um apelo maior para essa questão do isolamento social e muitas pessoas deixaram de manter a sua rotina ambulatorial de rastreio, de prevenção, né? Como que está sendo essa retomada dos pacientes aí? O que você tem sentido dentro da tua área? E como que o urologista modela essa questão do espectro de atuação? Inicialmente, Lucas, falando sobre como é que o urologista, né, qual é o nosso público-alvo, né, nossos pacientes mais frequentes, o urologista ele trata, para você ter uma ideia, desde a criança até o idoso, né? Nós temos patologias urológicas que acometem todas as faixas etárias praticamente. E no caso, né, existe um conceito até meio errado, onde falam que o urologista é o ginecologista do homem, né? Isso não é bem verdade, porque o urologista também trata muitas mulheres. Nós temos o urologista, ele é o médico que atua tanto em patologias, em doenças do aparelho urinário feminino e masculino. E também, lógico, né, obviamente, no aparelho genital masculino. Então, nós temos um número muito grande de casos clínicos e também nós somos cirurgiões, né? Então, o nosso foco também, além de atender pacientes na clínica, no dia a dia, nós também operamos muitos casos no centro cirúrgico, casos que necessitam, obviamente, de cirurgia.
E com relação a essa questão que você comentou agora no aspecto da pandemia, o que nós notamos, Lucas, é que realmente houve o público em geral, obviamente, os pacientes, eles sentiram, né, aquela questão do medo, né, em relação ao atendimento em consultório, e houve uma debandada, vamos dizer assim, de muitos pacientes, né? Isso complicou um pouco mais atualmente, porque hoje está voltando, né, esse reservatório, vamos dizer assim, de casos mais graves, e nós temos notado isso, a patologia, as doenças não param, né, as outras patologias seguiram o seu curso, e muitos dos casos, né, muito infelizmente, algumas histórias naturais da doença estão complicando mais, nós temos pego casos, às vezes, mais graves de determinadas doenças, e principalmente, né, o câncer, né, que nós tratamos, nós também temos alguns casos de câncer para tratar, pacientes renais, né, de problemas com cálculos, com pedras, mas só para pontuar que como eu sou médico também que faço cobertura de urgência, né, em alguns hospitais, né, no próprio Guilherme Álvaro e na própria Casa de Saúde, eu não parei, eu tive que continuar atuando e atendendo e operando casos, mesmo durante a pandemia, de casos que eram urgência, né? Que aí o paciente realmente não teria escolha em querer não ir ao hospital, porque eram casos que, se não operasse, a coisa poderia agravar muito, né? Legal. Neander, outra coisa também que eu acho que é de extrema relevância aí para quem está nos ouvindo aí. Existe aquela questão do rastreio preventivo, né? E esses dias eu ainda comentei com um dos pacientes lá, ele me questionou um pouco a respeito do número de exames que eu pedi, né? Pô, mas tudo isso de exame, você não está exagerando? Eu falei, pô, a gente, não adianta, a gente cresceu um pouco aquele conceito, você vai de repente no cardiologista, faz uma análise ali de glicemia, de jejum, colesterol, triglicérides e tá tudo bem, volta daqui a um ano. Isso não é um trabalho de prevenção, né? E na ocasião eu coloquei para ele, pô, a gente não consegue fazer um trabalho de prevenção sem rastreio, né? Sim. O rastreio é fundamental e o rastreio envolve uma série de análises, principalmente dentro da minha área, por exemplo, esses marcadores bioquímicos, hormonais, o mineralograma, enfim. Dentro da urologia, a gente tem um rastreio da questão da próstata, que acomete e assombra aí muitos homens, porque tem todo um misticismo, aquela questão toda do exame de toque, até que ponto faz, até que ponto tem a validade do PSA somado ao ultrassom, sem ter que ter a interferência do toque, assim, coisas que parece brincadeira a gente estar discutindo isso ainda nos dias de hoje, né? Então, qual é a relação hoje de uma possível malignização da próstata relacionada à questão hereditária, né? Uhum. E quando iniciar esse tipo de rastreio, esse tipo de trabalho de cunho preventivo mesmo? Então, eu vou responder essa pergunta, Lucas, até voltando um pouquinho, né? Interessante, os homens, né? Eles, vamos dizer, nós somos um pouco relaxados com a nossa saúde, né? E o que nós costumamos observar, né? A menina e a menina, no começo da sua vida, eles vão no pediatra, né? Acaba aquela avaliação do pediatra, eles vão mais ou menos até uns 12, 13, 14 anos. A menina vai seguir com o ginecologista, acompanhando a parte, né? Toda início de menstruação, às vezes, né? Orientação sobre o uso de anticoncepcionais, etc. E o homem, o menino adolescente, ele fica meio perdido, ele acaba não indo mais, e até isso vai gerando até de forma meio que cultural, que o homem não precisa tanto fazer essa rotina, esse check-up como a mulher, e a mulher cria esse hábito. Interessante que eu vi um dado da Organização Mundial de Saúde que fala que em todas as faixas etárias morrem 3 homens para 2 mulheres, quer dizer, nós morremos mais que as mulheres, mas uma frequência mais... E nós vivemos 8 anos a menos, em média, do que as mulheres. E um dos porquês já é isso, né? O homem é mais relaxado, não faz controle, não faz check-up. Isso é uma coisa interessante. E outro dado que também chama atenção, agora aqui do Ministério da Saúde, que 30% dos homens simplesmente não fazem prevenção. Eles questionados, não faço prevenção, acho que não é necessário. Quando isso, as mulheres não têm esse número. E outro detalhe é que 50% dos homens que vão na prevenção, no check-up, eles foram meio que obrigados.
Obrigado até pela família, porque algum parente fala, não, você tem que ir, a esposa, geralmente, aí o trabalho das mulheres é fundamental, metade das mulheres, metade dos homens vão porque as mulheres mandam mesmo, e acabam até acompanhando, às vezes, o marido, para ver se ele não dá a volta na quadra, ele não fala que o médico não apareceu, Ele não pode. existe isso daí. Mas em relação à questão do check-up, propriamente dito, o que a Sociedade Brasileira de Urologia orienta? Que os homens devem iniciar o seu check-up, principalmente aqueles que têm um histórico de familiar de câncer de próstata, a partir dos seus 40, em torno de 40 a 45 anos, né? Quem já teve histórico de câncer de próstata na família, principalmente parentes de primeiro grau. E também os afrodescendentes também podem ter a doença de forma mais precoce, de forma às vezes mais agressiva. Então, também orienta-se que esse grupo comece mais precocemente. Se não tiver esses grupos de risco que eu falei, né, de hereditariedade e nem de racial, na questão racial, aí, a partir da quinta década dos 50 anos, é que se começa o check-up. Mas eu vou dizer uma verdade, como você mesmo comentou, do número de exames que você pede e etc., que às vezes os pacientes se assustam, o urologista, até por causa das campanhas de prevenção, acaba sendo a primeira porta de entrada do homem, principalmente no sistema de saúde. Então, ele tem que estar meio que preparado, e a gente tem essa base, essa formação, em pedir mais exames, como você não falou, pedir um colesterol, pedir uma glicemia, analisar a hemoglobina glicada, a glicosilada do paciente, analisar um exame hormonal, uma testosterona, um PSA, que é o fundamental, né? Para a gente poder ali já orientar esse paciente, porque muitos estão realmente descompensados, estão com os exames todos alterados, aí a gente vai pontualmente encaminhando esse paciente para o especialista, né? Ou para um cardiologista, ou para um endócrino. Então, o urologista tem uma função aí, que eu acho que é interessante e fundamental, em meio que triar esses pacientes também, não só na nossa parte urológica, mas também em outras áreas. Então, meus pacientes costumam também sair com uma listinha mais ou menos boa para poder investigar essas doenças, né? E eu acho que a medicina hoje, ela obriga a gente a ter uma visão mais ampla, uma abordagem mais holística, mesmo que extrapola as áreas de especialidade, né? Você falando do rastreio do homem, da menina na adolescência, até lembrei de uma questão aqui que hoje muita gente fala, pô, mas engraçado, ninguém tinha deficiência de vitamina D antigamente, hoje todo mundo tem, né? Então, mas o rastreio hoje é infinitamente maior. Antigamente ninguém dosava vitamina D, né? E inclusive estava comentando com minha mãe esses dias aí que ela tem uma osteoporose super severa e algo que acomete a família já de longa data, né? Falei, olha, houve um apelo da indústria 15, 20 anos atrás, incentivando o consumo de cálcio, né? Historicamente, o solo brasileiro ele é pobre em zinco, magnésio, é muito comum a gente ter que repor isso. O cálcio não. Eu tenho 10 anos de clínica lá, eu nunca peguei um exame com cálcio baixo. Pode ser vegano, vegetariano, é algo extremamente abundante na nossa alimentação, né? Agora, o que acontece? Quando eu falei para ela, né? Você não pode ter esse cálcio solto na circulação aí, ele tem que estar no osso, né? Então, quem vai fazer essa fixação? Vitamina D, a gente joga a vitamina D dela lá em cima, né? Falei, caso contrário, o que acontece? Ela pode depositar, esse excesso desse cálcio aí pode ser depositado numa coronária, calcificar a coronária, ou pode ser depositado no rim, foi uma cálculo aí, né? Então, você vê que hoje é uma visão que também traz para a urologia, para a área de qualquer especialidade aí, um conceito de realmente ter que olhar de maneira mais ampla, né? Eu acho que você acompanhou parte desse processo, né? Sim, eu vejo que esse avanço mesmo no check-up, como você mesmo comentou, Lucas, fazendo uma avaliação mais completa, é uma oportunidade ímpar que muitas vezes o médico tem em diagnosticar de forma precoce alguma patologia e prevenir esses pacientes a orientar até casos familiares, como você mesmo falou da sua mãe, e que se não for uma maneira de você ter ido lá e feito o exame, o paciente às vezes pode ter uma situação mais séria, uma fratura de um fêmur, como acontece em pacientes mais idosos, às vezes de maneira precoce, né? E acaba com isso gerando uma situação mais grave e a gente chega atrasado. O médico não quer chegar atrasado, porque está falando que a medicina no passado ela remediava muito, né?
Com a chegada dos exames de imagem, com a chegada dessa melhora dos exames laboratoriais, houve um ganho e houve uma melhora importante na prevenção, né? E hoje em dia, então, a gente está chegando muito mais na prevenção do que em remediar apenas, né? Embora a gente ainda vê muitos casos, né? Principalmente no SUS, né? Eu trabalho, infelizmente, o SUS ainda fala, o SUS ele está geralmente 10 anos atrás do que a medicina do particular, do convênio, enfim, infelizmente, né? Por causa do país, né? Mas vamos que vamos. Neander, falando em 10 anos atrás, me lembrou outra questão aqui. Hoje a gente tem no mercado alguns testes genéticos disponíveis, né? Existe até o tal do FitSport, que é um teste genético para determinar a predominância de fibra branca, de fibra vermelha, metabolismo de gordura, carboidrato. Então você pode aplicar de repente um teste desse numa criança, colhe pela saliva e você identifica lá quais as modalidades esportivas o perfil metabólico dela se aproxima, né? Então, os Estados Unidos e China já fazem isso há muito tempo, para você adequar a criança realmente na modalidade que vai favorecê-la em termos de desenvolvimento, né? E existem testes genéticos de cunho alimentar, alérgico e tal. Existe um agora que tem ficado mais disponível no mercado, que ele avalia o tamanho do telômero celular. E isso serve para a identificação da real idade metabólica do paciente, né? Qual que é a proposta? Eles falam, se você quiser viver com longevidade, bem, de repente chegar aos 100 anos aí, você tem que obrigatoriamente ter 10 anos de idade metabólica abaixo da cronológica. Qual seria o primeiro preceito básico para essa condição? Você ter um ambiente alcalino no corpo, né? Ao contrário do ambiente ácido aí, e hoje a gente é bombardeado por industrializado, agrotóxico, enlatado, embutido, água com metal pesado, ar poluído, produto químico em contato com a pele. Então, são fatores que favorecem muito oxidação, pH ácido, padrão inflamatório alto, né? E a gente tem que fazer um esforço diário para minimizar isso aí e angariar cada vez mais alcalinidade. Nesse quesito, por exemplo, hoje a gente tem uma normatização da Sociedade de Longevidade Americana atribuindo à testosterona uma certa capacidade de servir como um coadjuvante nessa alcalinização. Se você pegar, por exemplo, quem faz uma atividade física regular, mais intensa, mais vigorosa, eles falam o seguinte, a pessoa vai lá treinar, rompe fibra muscular, um processo normal de treino. E lógico, consequentemente, numa situação pós-treino, você precisa favorecer reparo muscular. A testosterona está 1.000, 1.100, 1.200, o reparo acontece em 6 a 8 horas no máximo, então a acidez que foi produzida lá durante o treino vai embora, você volta até a alcalinidade. Ao contrário disso, uma pessoa que tem a testosterona lá em torno de 150, 200, espera-se que o reparo pós-treino da musculatura seja mais lento, né? Às vezes chega a demorar 3, 4 dias, e aí você vai mantendo o ambiente mais ácido, né? Então hoje a gente tem ganho aí outras conotações acerca dessa questão hormonal, principalmente no que tange a testosterona. Do ponto de vista urológico aí, quais são as normativas hoje? O que mudou? A testosterona ainda é vista como vilã nessa questão de câncer de próstata? Dá um parecer pra gente aí. Então, Lucas, é assim, essa questão da reposição hormonal, né, no homem, né, a chamada terapia de reposição hormonal, nós notamos o seguinte, na minha especialidade, né, nós temos pacientes que os pacientes, eles, quando eu noto que eles chegam com uma queixa específica, questionando da seguinte, que eles vão assim, né, o padrão da chamada andropausa, eles falam assim, né, hoje em dia com a mídia social, muitos chegam falando, doutor, eu tô com andropausa, porque eu tenho ficado muito cansado, tô estressado, eu tô com meu libido baixo, isso aí eu devo estar precisando de hormônio. Então, são queixas muito genéricas, que a gente tem que ter um certo cuidado em já taxar esse paciente como sendo um hipogonádico, né? O termo de hipogonadismo é um indivíduo que produz baixa quantidade de testosterona. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o próprio estresse do dia a dia, a gente não confundir, isso que é o grande detalhe que o urologista tem que fazer essa diferença aí. É saber separar o joio do trigo, para saber o que você vai dar para esses pacientes. Eu concordo que o teu caso é diferente, você lida com muitos pacientes atletas
que precisam, às vezes, de um rendimento maior, enfim, e às vezes ela tem alguma finalidade ligada a essa questão de você dar um up nesses pacientes. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando o paciente chega assim, qual é o critério? Ele tem que medir 2 vezes a testosterona total, e nessas 2 medidas pela manhã, que a gente sempre pede no horário da manhã, das 8 até o meio-dia, que é quando a gente tem um maior pico da testosterona, aí a gente vai ver se ele tem níveis abaixo. O que a Sociedade Brasileira de Urologia, ela fala até 350, abaixo de 350, você tem que, perdão, abaixo de 300. A Sociedade Europeia ela é mais elástica, ela fala abaixo de 350, ela dá um grupo um pouquinho maior. Mas por quê? Porque existe um pouco de receio em relação ao uso de testosterona no homem, principalmente o homem mais idoso, né, com uma certa idade, por causa das questões ligadas a câncer prostático. Porém, isso é até um tabu que vem mudando. Tem estudos hoje mostrando que homens que tiveram... Qual é a contraindicação, portanto? É homens que você tem que fazer o PSA, fazer o toque e ver se esse paciente não tem câncer. Se ele não tem câncer, ele está com queixas de baixo libido, que são as queixas todas, né, irritabilidade, são aquelas queixas que eu comentei agora de uma possível queda hormonal, e se você confirmar isso, você está liberado a usar a testosterona para esses homens, e por esses homens a gente tem um critério de reposição. Muito bem. Agora, o que é interessante é que os estudos hoje estão mais abertos, porque viram que mesmo os pacientes que operaram de câncer, olha que interessante, operaram de câncer e estão controlados com PSA bem baixo, né, em níveis de cura, né, e possuem sintomas de hipogonadismo, que é de testosterona, você pode também dar para esses homens. Já está sendo, tem estudos mostrando que não houve aumento de risco de recidiva bioquímica da doença voltar porque começou a tomar testosterona. Então isso que é importante, a testosterona ela não causa o câncer de próstata, isso é importante, porque muitos homens tomam testosterona, doutor, eu vou ter câncer tomando testosterona. Não é isso. A testosterona, se você tiver já o tumor, ela pode ser uma catalisadora, ela pode acelerar um pouco mais, por isso que é importante você descartar crescimento celular, né? Crescimento celular, você falou tudo. Por isso que os oncologistas, quando falam em reposição de GH, reposição de testosterona, eles ficam meio assustados. Mas a gente tem um pouco mais, o urologista é um pouco mais aberto, porque a gente nota que benefícios que esse paciente tem quando ele repõe. Porque ele está lá com aquele, que nem você falou, 200, 100 e pouco. Quando ele começa a utilizar, ele fala, pô, doutor, melhorou, eu estou me sentindo mais disposto, parei de brigar com a minha esposa, estou mais animado, comecei a render mais na minha atividade física. Isso melhora, que nem você falou, a massa muscular, ele tem uma melhora de ganho, melhora a mineralização óssea, né? Você tem uma melhor densidade óssea, depois você começa a melhorar. Então você tem estudos que provam isso, e eles levantam o mão para a escada, conseguem fazer, né, exercícios em escada, coisa que eles antes não conseguiam, de fraqueza mesmo, fadiga, melhor, enfim, tudo tende a dar uma melhora. Então, existem casos que você pode introduzir isso. Porém, é que o que não pode é realmente generalizar a coisa e saber usar, né? Existem outras contraindicações, você sabe bem disso, Lucas, que é a questão, pacientes que tiveram situações cardiológicas muito sérias ou fenômenos tromboembólicos, né, que hoje está muito na moda, a gente fala isso, com menos de 6 meses você também não deve repor. Pacientes que têm policitemia é uma doença que aumenta muito a quantidade do sangue, o sangue fica muito, entre parênteses, grosso, e a testosterona pode piorar essa condição, às vezes, né? E câncer de mama também no homem, que embora raro, também é uma outra contraindicação formal para o uso de testosterona. A apneia também é interessante falar um pouquinho da apneia, porque a apneia é uma coisa... o paciente, às vezes, isso que eu te falar, existe a chamada síndrome metabólica, você sabe bem disso? Sim. Que é aquele paciente obeso que chega no teu consultório, sedentário, ele já está tomando remédio para diabetes, já está tomando remédio para pressão alta, o colesterol está lá em cima. Então, quando você tem realmente a síndrome metabólica, 40% de peso, de emagrecer, e nós vamos te dar uma força usando somente que a testosterona está baixa, um pouco de testosterona, e você tira aquela gordura da cintura desses pacientes, que é o que caracteriza muito a síndrome, e melhoram. Todos esses pacientes costumam melhorar e muitas vezes eles param de tomar remédios, você sabe disso. Muitos melhoram, porque só de emagrecer e a testosterona volta a normalizar. Então, é mais ou menos uma visão que eu estou te dando do que
que a gente costuma fazer nos pacientes mais hipogonádicos, né? Agora, o grande segredo é isso também que você falou, é saber o uso, né, de correto, né? Lógico. Até foi bom você ter tocado na questão dos pacientes cardíacos, né? Até nós trouxemos numa oportunidade aqui a doutora Maria Augusta, dermato, para falar só sobre sequelas pós-Covid, né? Em termos de queda capilar e tal. A gente tem sequelas oculares, né? Nós trouxemos uma vascular para falar de eventos tromboembólicos pós-Covid, né? Então, é até outro cuidado na reposição também, porque gera uma predisposição maior a esses quadros de Covid, né? Mas muito legal. E outra coisa, eu acho que vale lembrar também que quando a gente está falando na terapia de reposição hormonal clássica, né? A gente faz menção à testosterona sintética. Porém, já um lado que a medicina integrativa tem centrado um pouco mais atenção também, e é o que a gente procura passar às vezes para o paciente, falar, ó, a testosterona total vai medir ali o estoque do teu corpo, né? Será que esse estoque aí está em ascensão? Será que ele está em queda, né? Porque aquilo que a gente faz no momento da coleta é uma foto, mas e o filme, né? Daí a necessidade de ter as duas coletas. Outra coisa que a gente costuma fazer também é a análise do eixo como um todo, porque existem os elementos que estão envolvidos na produção da testosterona, né? Então a gente tem androstenediona, DHEA, LH, zinco, vitamina D e uma gama de elementos que servem de descarte também, né? Eu falo para o paciente, às vezes também você poupar o uso hormonal, se você tiver uma boa produção e um baixo descarte, a testosterona vai estar sempre boa, né? Mas é o que você falou, às vezes uma rotina totalmente estafante, com um estresse absurdo, tal, vai pôr em xeque a testosterona, e isso também não se retrata, a resolução disso não se trata somente em chegar lá e repor, né? Sim. Uma coisa muito mais abrangente do que isso. E Ander, só para a gente fechar aqui antes do intervalo, aproveitando o ensejo dessa questão hormonal aí, né? Isso também está muito ligado aí, e lógico, está dentro também do quadro de andropausa, a questão da queda da libido e da disfunção erétil. E nesse sentido também muita gente vai procurar o urologista aí, né? Quais são as medidas mais atuais que existem hoje na abordagem desse tipo de situação? Aí, como orientar o paciente? O que você acha? O paciente que chega no consultório com essa queixa de disfunção erétil, nós temos que classificá-lo primeiramente, Lucas, em relação a qual é o aspecto que está mais ali pesando no caso. Por exemplo, eu te falo, pacientes mais jovens, né, de 30, 40 anos, muitos agora sofrem pela pressão, como está acontecendo até do próprio Covid, alguns ficaram doentes, perderam com rendimento, eles começam a ter sua autoestima muitas vezes afetada, e eles começam a ter uma piora do desempenho do ponto de vista muitas vezes psíquico, né? Então, abaixo de 50 anos, nós costumamos observar que os pacientes, a disfunção erétil tem mais um grau psíquico mais forte. A partir da quinta década em diante, aí você já vê mais aqueles pacientes que possuem uma série de comorbidades. Então, é um paciente que já teve colocando um stent, ele, né, já teve um problema cardiológico grave, ele tem um colesterol alto que prejudica, é um diabético de muitos tempos, de muitos anos. Então, ele acaba tendo realmente uma deterioração de todo o sistema circulatório, e como nós sabemos, a ereção do homem depende dos vasos, né, chegando sangue no pênis do homem para dar a ereção, e também do sistema neurológico, né? A pior doença que pode existir para isso é a própria diabetes. A diabetes é uma doença que ataca tanto o sistema circulatório, né, causando as famosas vasculopatias, e o neurológico com as neuropatias. O fato qual é? E pode ter casos mistos também. O cara começa a ter uma piora da ereção, uma condição mesmo que a gente identifica ali. E é interessante o que você falou, porque a disfunção erétil hoje no homem pode ser um marcador para problemas cardíacos graves, né? Tem estudos mostrando que pode antecipar a disfunção erétil um infarto nesses pacientes. Um infarto grave, né? Então, por isso que quando eu vejo um paciente sedentário,
tabagista, muitas vezes o tabaco é outro, infelizmente, que a gente ainda tem mais nos homens ainda, embora as mulheres estão se igualando muito, né, aos homens nessa questão, que não é bom. E isso acaba, nós ficamos atentos também com essa parte cardiológica, orientando que eles façam, antes de introduzir qualquer droga que possa eventualmente também mexer com a parte cardiológica, e nós temos as drogas mais modernas aí que surgiram, né, de 2001, 2002 para cá, né, os inibidores da 5-fosfodiesterase, que aí entra o sildenafil, o tadalafil, que melhoraram o fluxo de sangue para o pênis do homem, mas isso tem que ser também muito em comum acordo com os cardiologistas, principalmente esses pacientes que precisam também corrigir tudo, eu falo para ele. Você não pode, porque o paciente vai em busca de uma resposta, né, de uma ajuda, ele está meio desesperado, está com aquela pressão, a gente tem que primeiro falar assim, olha, espera um pouquinho, nós precisamos, tudo que você fez para o teu corpo nesses anos todos que você se descuidou da tua saúde, não dá para você agora, de uma hora para outra, uma mágica que nós vamos fazer. Nós temos que colocar, eu falo para os pacientes, até eu coloco a mão, a realidade está aqui, a expectativa tua está aqui. Nós temos que juntar os dois e fazer a coisa andar. Então, você tem que voltar a ter medidas de melhora na tua qualidade de vida, o estresse, em relação à alimentação, atividade física. E aí você complementa, porque aí o raciocínio vai entrando junto com a melhora global do paciente. Porque às vezes o que acontece? O médico queima o remédio. Ele queima a droga, porque ele vai dar um remédio, vou te dar prescrever o sildenafil aí, não vou falar nomes comerciais, né? Mas é o famoso, você sabe qual é, o azul. Aí o cara toma e não vai bem. Pô, doutor, por quê? Porque ele não teve todo esse cuidado, esse preparo, então você tem que falar, ó, vai no cardiologista, vamos começar uma atividade física. Aí você vê que o cara teve uma melhora, dosa hormônios, dosa testosterona, ver como é que tá sendo, precisa dar uma complementar, e aí você vai nesse caminho aí de dar o melhor para o paciente e tranquilizando para que ele sinta essa segurança que você está tratando ele. Porque, infelizmente, não está, mas a nossa medicina hoje está muito mecânica, né? O paciente chega, o médico às vezes nem olha na cara do paciente, você fez exame, está aqui, então toma esse remédio. O paciente sai sem nenhuma, ele se sente desamparado, se sente inseguro, então isso a gente tem que tentar ajudar esses pacientes, né? É o especialista em tratar exame. Mais ou menos. Pessoal, muito legal essa nossa conversa, nosso bate-papo aí com o Dr. Neander hoje. A gente vai para um breve intervalinho aí e na volta nós retomamos nossa conversa aí, também com bastante questionamentos, dúvidas aí por parte dos nossos ouvintes. Nós vamos ler aí algumas dúvidas importantes e já a gente está de volta. Leoar, Centro Automotivo, peças novas e remanufaturadas. Não perca seu tempo e venha conhecer o melhor centro automotivo da Baixada Santista, com serviços diferenciados e o melhor preço para você cliente. Aqui você encontra serviços em ar-condicionados automotivos, manutenção preventiva, direção hidráulica, elétrica e mecânica em geral. Venha e faça já o seu orçamento com a gente. Telefone 13 3877 1000 ou WhatsApp 13 99761 6782. Se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Comendador Martins, número 147, na Vila Matias, em Santos. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.
Estamos de volta com a continuação. Eu sempre falei isso daí, que eu sempre gosto de voltar. Segundo os locutores que a gente ouvia lá atrás, o cara falava, estamos de volta, etapa complementar, né? Então vamos dando seguimento aqui ao programa, hoje com o Dr. Neander, urologista. Não sei se o Neander lembra disso daí, né? Mas eu durante a faculdade tive aula com o pai do Neander, Dr. Manuel Ramos, um grande abraço para ele também. E teve algumas aulas na ocasião lá que você o substituiu. Não sei nem se você se recorda disso daí. Obrigado, agora o Lucas acabou de denunciar a minha idade aqui. Mas eu vou falar que eu comecei muito novo dando aula lá para o pessoal. Você é da turma, que turma que você A minha é 43. 40, o que era? Tem um pessoal, eu lembro que eu comecei já na residência, fazendo residência, eu ajudava meu pai nas aulas, porque eu sempre me interessei por esse lado acadêmico. Hoje ainda dou aula, como você sabe, lá na Unidos, e lá no próprio Guilherme Álvaro nós temos os residentes que a gente orienta. Então, acho que o aluno, ele te estimula a estudar, te estimula a você crescer do ponto de vista também na tua profissão. Então, acho que você aprende mais do que você ensina quando você está lecionando. É interessante. E aí surgem as dúvidas, né? Então, você vai atrás e tal, lê. É legal, é muito legal. Quem está na parte acadêmica sempre... E as aulas hoje lá na Unimes, como é que tá agora, Neander? Já retomou? Eles estão para retomar, ainda estava no sistema, tá meio híbrido a coisa, né? Algumas aulas, a gente dá aula para o terceiro ano lá, eu dei aulas mais online também, né? E até meu pai foi muitos anos chefe da cadeira lá da Unimes e passou o bastão pro doutor. Eu estava com muita coisa do Alessandro, um amigão meu, Alessandro Vender, também um outro cara espetacular. Grande abraço para o Alessandro também. Alessandro, eu dei plantão com ele no Frei Galvão uns bons anos atrás também. Bom médico. Muito bom médico. Bom profissional. E um cara muito bom, né, em termos de academicismo também. Legal. A gente tem alguns comentários, algumas perguntas dos ouvintes aqui. Do Luiz Henrique da Praia Grande, boa tarde, Operação Saúde arrebentando. Robertinho Naves, parabéns pela entrevista, assisto vocês toda terça-feira. Marta Soninha, feliz em ver o Dr. Neander, parabéns, doutor. Só elogio pro Dr. Neander aqui. Todos mandando boa tarde de Santos. Silas Nunes, eu gostaria de saber a opinião de vocês médicos sobre as atuais vacinas. A gente já comentou em vários outros programas aí. Mas acho que de repente vale a pena, né? A gente até comentou um pouquinho antes do programa aí a respeito dessa questão de pandemia, né? Sobre o uso de vacina, das diferentes vacinas. A gente já teve médicos aqui que se posicionaram contra, teve médicos que se posicionaram a favor. Não vou nem deixar o Neander entrar nessa fogueira aí. Pra gente não polemizar. Paulo Barbosa, queria parabenizar a iniciativa de vocês em abrir um debate tão democrático com temas de profundo interesse da sociedade. Parabéns aos envolvidos. Então, muito legal a participação de todos aí. Sempre um prazer tê-los ouvindo aí, o Operação Saúde. Neander, quais são as abordagens hoje aí mais frequentes? Lógico, dentro da diferenciação de caso a caso, né, nas abordagens do cálculo renal aí. Isso é uma coisa que eu acho que muita gente tem dúvida aí dentro da urologia, né? Esse tema é muito interessante, você está perguntando, porque nós moramos num país tropical e Santos, eu costumo dizer que é uma panela, né, que está sempre numa cidade quente, úmida, a gente transpira muito. Então, existem realmente maior índice de cálculos no nosso país, na nossa região, ainda, né, que é uma região muito úmida. Então, eu tenho muitos pacientes com crises de cólica renal que, infelizmente, alguns até por causa da pandemia, novamente, né, estão sofrendo ainda mais devido ao acesso, né, ficam segurando a dor em casa, tomando medicamentos. Isso é um pouco perigoso, já que o cálculo, para falar um pouco rapidamente da fisiopatologia da doença, né, como é que começa a doença a complicar, é quando o cálculo dói, Lucas, você sabe disso, toda vez que a pedra, que o cálculo migra pelo ureter, que é um tubo que leva a urina do rim para a bexiga, né? O ureter, o cálculo entra ali, e isso causa uma obstrução que gera uma dilatação no rim. Essa dilatação
a cápsula que é toda enervada, ela começa a bombar ali, dando uma das piores dores na medicina, né? Você sabe que a dor da cólica só pede para 3 dores, que o professor meu falava. Era a dor do infarto agudo, que é o infarto, geralmente são alguns são até fulminantes, nem conta, nem volta para contar, mas ele morre da dor. O outro é o aneurisma dissecando da aorta, e um também é o da neuralgia do trigêmeo, que também é uma das dores que até caso de suicídio relatado. Mas enfim, a dor da cólica renal ela é terrível, ela é muito forte. E o que acontece? Hoje, o urologista, nós temos um arsenal muito bom, muito até prático para resolver esses pacientes de maneira mais... antigamente era tudo cirurgia aberta, né? Faziam incisões enormes, aquilo gerava hérnia. Hoje é tudo por endoscopia. Nós entramos com aparelhos que são com câmeras e entram pelo próprio sistema urinário, né, pela uretra do homem ou da mulher, e a gente sobe por esse canal, pelo ureter, e vai atrás do cálculo lá, ou fragmentando com laser, ou muitas vezes capturando ele com uma pinça, um basket, que a gente chama, que a gente retira ele, né? Então, nós temos avançado muito na tecnologia. Isso é uma coisa muito boa no que nós temos hoje na medicina, né? O avanço das próteses, enfim, deu uma ajuda muito boa para os pacientes, né? Bacana. A gente tem aqui também pelo nosso chat ao vivo do YouTube, Melissa Fadel, Dr. Neander, profissional ímpar, ser humano espetacular, a Ingrid Correia, profissional excelente, cheio de empatia com o próximo. Temos a Maria Toledo, Dr. Neander, um ser humano maravilhoso. Bacana, o pessoal participando aí ativamente. Neander, outra coisa que eu acho que de repente aí envolve um certo tabu dentro da área urológica aí, né? É a questão da vasectomia, né? Então eu vejo que muitos homens têm vontade, e hoje na realidade eu vou até traçar um paralelo aqui frente à abordagem hormonal que a gente faz, né? A gente sabe que o anticoncepcional para a mulher faz um desequilíbrio hormonal, aumenta a SHBG, diminui a testosterona livre, corta a libido, às vezes traz um excesso de estrógeno para o corpo que causa acúmulo de gordura localizada, flacidez, celulite, pode predispor casos mais frequentes de trombose. Então, vou te falar uma coisa assim, até meio particular, eu sou contra, né? Eu acho que tem casos que realmente a gente precisa usar, mas sempre que é possível a retirada, a remoção do anticoncepcional, eu incentivo, né? E aí, até no apelo da mulher passar a usar um pouco menos esse tipo de contraceptivo aí e preservar um pouco mais os níveis naturais da parte hormonal, né? Às vezes o homem toma aí a iniciativa de fazer a contracepção e busca a vasectomia, né? É realmente um pós-operatório doloroso? É um procedimento simples dentro da visão urológica? O que falar para esse pessoal aí? Bom, eu posso falar até com um pouco mais de segurança, porque além de eu fazer a vasectomia, eu sou vasectomizado, né? Então eu já tive do outro lado, né? Então a gente tem que também dar um exemplo na nossa profissão. Um colega meu, muito amigo, um abração para o Dr. Maurício Bestani, amigão, que na ocasião realizou, enfim. Mas quando a minha pequena nasceu, geralmente começa assim, né, a história, minha esposa também chegou com uma intimação falando, e ela me conhece, ela sabe que eu sou meio, sabe que nós homens, né, e nosso gênero, ainda mais médicos, a gente gosta de fazer, mas a gente tem um certo pé atrás. Você sabe o que eu estou falando, mas enfim... E interessante que eu acho que de todos os médicos, como você mesmo comentou, existem alguns tabus que é importante a gente tirar, e hoje menos, né? Mas o que eu falo é que se a medicina fosse fazer algo que fosse trazer mais danos para um paciente que está rígido, que está normal, que está bem, aquilo seria automaticamente eliminado, né, da nosso rol de procedimentos. É a mesma coisa que eu falo dos transplantes, né? Às vezes o paciente fala, doutor, vai ficar com rim só? Ou um caso, né, de como é que faz? Não, se você já tem um doente e a medicina fosse falar para não, vamos tirar o seu rim, vamos dar apoio, mas você também vai ficar doente que nem o outro. Não tem cabimento. Então, a gente nota que alguns procedimentos, eles são muito seguros. A vasectomia, ela entra nesse grupo de uma cirurgia que relativamente rápida,
com boa, eu digo, boa recuperação e também muito rápida. Porém, eu gosto sempre de falar uma verdade para os pacientes, Lucas. Eu sou daquele médico mais raiz, né? Aquele médico que gosta de sempre explicar. Tudo vai bem até que complica, né? Então, eu oriento, lógico, né? Por isso que não é que eu estou desestimulando, até que eu te falei que eu mesmo já tive feito em minha vasectomia. O fato é o quê? A gente tem que bem explicar as orientações, porque os pacientes não podem subestimar também a recuperação. Então, aquela primeira semana é uma semana depois da cirurgia que tem que tomar um pouco mais de cuidado, recuperação, em termos de atividade física, a gente segura um pouco, pode fazer. Eu até libero para atividade, você tem uma ideia, que seja mais de tronco, de braço, que não exija tanto a região pélvica, mas logo na segunda semana já, para o paciente não ficar tanto tempo parado. Mas o grande detalhe é esse, é desmistificar a coisa e explicar que é um procedimento que o paciente ele consegue ter o objetivo, né? O índice de sucesso é muito alto e, né, de que o objetivo é esse, de fazer com que ele consiga fazer com que a esposa dele se livre do que você falou, que eu também compartilho da tua ideia. Eu acho que a mudança no meio hormonal, ela é sempre mais complicada, né? E as mulheres, coitadas, tomam anos e anos de anticoncepcional. E eu vejo outro detalhe importante, né? O indivíduo às vezes vem com... É que assim, né? Minha avó falava muito isso. Ela falava, quando você quer uma coisa, você vai e faz. Quando não quer, você arruma desculpa, né? Então ele chega e fala, não, doutor, eu ouvi falar que o indivíduo operou e começou a ter problema de ereção. Não tem nada a ver, né? Eles me perguntam muito isso também. Essa produção de testosterona aí que tá baixa, não pode ser pela vasectomia? Não tem nada a ver. O que é importante é você desmistificar isso e falar, a vasectomia é uma interrupção, né? É uma barreira que você faz ali impedindo que o espermatozoide não ultrapasse mais daquela área que nós interrompemos. Isso não muda nada a questão hormonal, que é o que você falou, isso não muda nada o risco de maior índice de câncer para o homem, nada a ver, isso é reabsorvido ali e o organismo não gera nenhuma outra, isso é bem sedimentado já na literatura médica, que isso não gera outros danos para o homem. Então, eu sempre que vai algum homem lá, né, com essa questão, a gente tira bem as dúvidas e explica isso aí, né? Maravilha. Pessoal, estamos se aproximando aí do final do programa. De antemão, queria deixar mais uma vez claro aí o agradecimento pela tua presença, Neander. Mandar um abraço pro teu pai, Manuel, e deixar sempre as portas abertas aí para que você compareça com a gente aí sempre que quiser. Foi um prazer, acho que a gente passeou aí pela área da urologia e acho que o programa vai ser extremamente útil aí para sanar muitas das dúvidas aí que o pessoal de casa tem, né? Então, gostei, adorei o bate-papo aí, foi um prazer te receber, viu? Agradeço aí, Lucas, mais uma vez o convite e dizer que realmente passou rápido, né? A gente vai conversando, é um bate-papo entre amigos. Hoje é o dia do amigo, né? Nós estamos aqui, né, nesse momento. Então, faltou só, né? Se fosse mais tarde, a gente até, né, de repente, ia tomar uma cervejinha. Já tem dia. Mas foi um prazer aí a gente estar aqui e dizer que eu estou à disposição aí para qualquer outra questão que eventualmente exista aí para os nossos ouvintes, né? E foi qualquer outra oportunidade, algum outro tema, pode contar com a gente aí que estaremos aí. Qual que é o nome da clínica, Neander? Lá que eu trabalho? De vocês. É a clínica de urologia mesmo, aqui na Conselheiro Neves, aqui, né? Ao lado da Casa Saúde. Quem quiser procurar mais detalhes aí, Clínica de Urologia. Clínica Urológica. Clínica Urológica. Referência aqui em Santos, super tradicional. Então, pessoal, agradecendo aí a todos os ouvintes que estiveram conosco aí. Quem quiser, quem tiver curiosidade de procurar depois do programa aí, vai estar disponível na plataforma Conexão 013, através do Skype, site, YouTube. Então, uma oportunidade aí para vocês conferirem aí, não só esse programa, mas as edições anteriores também. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Um feliz Dia do Amigo a todos e até semana que vem com mais uma Operação Saúde.